violão desafinado. Aí é zoeira, mano. Não, só tava na abertura, tá tranquilo. Só pra dar tempo, né? Foi resolver um mini BOzinho. Fala, rapaziada. E aí, Felipe, se apresenta pra galera aí. Vamos lá. Muito prazer, meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou dono fundador de uma empresa chamada Hipnocentro de Hipnose, que em 2018 criamos o seu canal no YouTube e ele ficou lá parado sem nada por 2 anos, até que rolou certos acontecimentos na minha vida no ano passado e eu decidi botar a cara e começar a criar conteúdo. E aí, hoje em dia, eu estou sendo conhecido como terapeuta da internet, não mais como apenas um terapeuta. E aí, recebi o convite para participar aqui do Abre Parênteses, mas eu sou um bacharelando em Direito e Psicologia, estudante de neurociências, né, membro do programa de neurociências da Harvard University pela EDX. Estou me desbravando agora na carreira de escritor, mas esse projeto vai sair daqui a 1 ano e meio. E estou desenvolvendo atualmente uma pesquisa com a Universidade Federal de Santa Catarina, justamente sobre hipnose também, que é basicamente o pilar do meu trabalho. E é basicamente isso. Sou de Santa Catarina, sulista raiz, e é isso, cara, e vamos bater um papo. Você que pretende ser escritor, boa sorte. Então, eu não pretendo ser escritora como, sei lá, a minha profissão principal. Eu gosto de escrever, mas a minha vocação mesmo é dar aula. Eu sou professor de hipnoterapia, dou aula, né, de reforço de psicologia, mas a minha vocação é essa. Só que existem certos elementos no meu dia a dia, no meu trabalho, que me fazem questionar que, tipo, cara, pessoas precisam ter acesso a isso, pessoas precisam saber. Então, eu estou desenvolvendo, já estou escrevendo um livro chamado A Colher de Pau e a Receita do Amor Verdadeiro, que é um livro onde basicamente estou indo a campo pesquisar o que casais têm em comum que fazem eles durar tanto tempo. Ou seja, o que, sei lá, 200 casais de idosos têm em comum que eles estão casados há 30, 40 anos. O que esses casais têm em comum para conseguir fazer um relacionamento durar tanto? Eu também vou entrevistar casais jovens, casais que já estão aí com 10 anos de casado, mas eu vou fazendo parâmetros entre eles, vou falar sobre diversos fenômenos que ocorrem em relacionamentos, desde os relacionamentos mais saudáveis até os relacionamentos mais tóxicos, né? Vou falar da folia do Ack, que é um fenômeno em que basicamente um parceiro vai enlouquecendo o outro, né, vai manipulando o outro, tornando ele, digamos que, louco, o que é um fenômeno que a gente consegue enxergar na literatura cômica, por exemplo, na DC Comics. O Coringa faz isso com a Arlequina, é um exemplo prático nos quadrinhos do fenômeno do folia do Ack, que seria a loucura A2, do francês. Eu vou falar sobre gaslighting, vou falar sobre vários fenômenos, e é isso. E essa ideia desse livro nasceu, na verdade, cara, no Natal de 2020, na ceia de Natal. Que negócio, ceia, a família se reúne, todo mundo se reúne. E aí a minha mãe, cara, ela tomou a frente lá na ceia de Natal e decidiu fazer um discurso super bonito. Aí quando a gente foi ver, ela tinha comprado umas colheres de pau lá, ela embrulhou com um negocinho, deu para cada família que tava lá, ela deu uma colher de pau. Eu pensei, mano, o que que a minha mãe tá fazendo? A véia ficou louca. E aí, na real, não. Ela deu uma colher de pau para aquela família, ela começou um baita de um discurso, mano, justamente sobre para que serve uma colher de pau. A colher de pau, ela serve para que ela não arranhe o fundo de uma panela, de uma frigideira, enfim. E aí, é, 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 quando eu escutei aquilo, isso me bateu um baita de um insight. E eu estou escrevendo e eu só vou falar sobre o insight da colher de pau quando eu lançar o livro, porque não quero ninguém copiando as minhas ideias, porque realmente esse insight foi massa. A história da ideia do teu livro foi mais bonita que a minha. A minha foi só um papo aleatório com uma amiga minha. Pensei, por que não Cara, escrever isso? é assim que nasce, porque eu tô com dois projetos de livro. Tô tanto com A Colher de Pau e a Receita do Amor Verdadeiro, como também O Poder da Heresia, que eu tô escrevendo um livro que, cara, eu acho que
eu caracterizaria o poder da heresia como basicamente um manual mínimo de que uma pessoa precisa para viver no tempo contemporâneo. É claro, baseado na minha experiência enquanto terapeuta, na minha vivência clínica. É um livro tanto para pessoas que querem entender mais sobre o comportamento humano, mais sobre as aleatoriedades do tempo contemporâneo, mas também sobre experiências que eu passei aqui. Tipo, muitas pessoas vêm falando, não, meu sonho é ser terapeuta, meu sonho é ser psicólogo. Cara, a maior parte dessas pessoas não está pronta para lidar com a realidade, não está pronta para lidar com o dia a dia clínico. Tipo, nossa, meu sonho é ser terapeuta e ajudar as pessoas. Não é mesmo, cara? Você está pronto, às vezes, a sexta-feira à noite, os seus amigos estão no bar ali, te chamaram, você não pode ir porque só sexta-feira à noite vai ser escutar uma garota de 14 anos falar que foi abusada pelo pai. Tua sexta-feira vai ser essa, você vai ter culhão para ter essa sexta-feira por muito tempo, sacou? Então, é um livro que realmente ele é vindo também de papos que eu tenho com colegas, com outros profissionais que eu vou conhecendo, com insights que eu vou tendo na hora do banho, eu vou juntando tudo, e aí quando eu sento para escrever, eu vou botando nas telas aqui do escritório essas ideias, vou escrevendo nos quadros, eu vou organizando. Meu processo criativo é assim também, cara. O que você diria que é preciso para ser um terapeuta? Já que você fala que a maioria não está Cara, preparado. essa é uma boa pergunta. O que é preciso para ser um terapeuta? Bom, minimamente, eu vou falar primeiro só do quesito técnico. Só do quesito técnico. Para ser um terapeuta, na verdade, eu vou falar primeiro do quesito legislativo. No quesito legislativo, você não precisa de nada. Absolutamente nada. No Brasil. No Brasil. Nem No Brasil, carteirinha nesse tipo exato, médico assim? nada. Você agora pode falar, sou um terapeuta. E foda-se. Não sei, não, putz, aqui é a Twitch, eu não sei se pode falar a palavra, na Twitch, não tô Ah, tá de ligado. Miguel? Pode, pode. Ah, beleza. Mas vou mesmo assim evitar, porque eu já tô ligado que aqui é meio dos Que é negócios. Vamos lá. Legalmente falando, você não precisa de nada, porque a psicoterapia é uma prática não regulamentada na República Federativa do Brasil. Portanto, qualquer pessoa pode ser. Agora, isso não quer dizer que você vai ter cliente, né? Mas vamos lá. Então, existe essa diferença. O que você precisa para ser um terapeuta e para ser um psicólogo? Para ser um psicólogo, você precisa obrigatoriamente ser bacharel em psicologia, se inscrever no CRP, ou seja, no Conselho Regional de Psicologia da sua região, do seu distrito. Você vai pagar uma anuidade de R$ 548,87. Você vai estar submetido às normas e diretrizes do CFP, então qualquer coisa que você saia, eles podem caçar e você não pode mais exercer a profissão. Então, para ser psicólogo, você tem que ser bacharel em psicologia com CRP ativo, né? Agora, para ser terapeuta, existem diversas formações livres, porque existem centenas de abordagens de psicoterapia, né? Então, quesitos técnicos mínimos. Ter o estudo, ter uma formação em alguma abordagem da psicologia, seja TCC, seja psicologia analítica, seja até mesmo psicanálise. Psicanálise não é psicologia, mas mesmo que seja de ordem psicanalítica, seja Gestalt terapia, a psicologia humanista, né, psicologia centrada no cliente, seja DBT, que é uma nova abordagem que está surgindo muito, que é a terapia comportamental dialética, faz parte dessa terceira geração das terapias cognitivas. Enfim, alguma abordagem você tem que conhecer da psicologia, porque senão, cara, você não vai conseguir fazer nada. Você tem que exercício técnico, né? Você tem que estudar neurociências, pelo menos eu analiso assim. Se você não sabe disso, de uma abordagem da psicologia e de neurociência, eu não te considero nem terapeuta porque você não sabe o que está fazendo. As neurociências basicamente são os estudos científicos do sistema nervoso humano. Então, hoje, graças às neurociências, a gente consegue transformar a psicoterapia não numa coisa da mente ou num diálogo. Não. Terapia é um tratamento neurobiológico. Por isso as neurociências são importantes, para entender essas partes. E no mais quesito técnico, cara, aprimoramento constante. Entender as demais abordagens, entender sobre as psicopatologias, entender sobre, como é que eu posso dizer? Cara, tem uma palavra para isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A palavra fugiu de um jeito, cara. Mas basicamente
que eu ia usar a depressão como exemplo, porque a depressão ela é uma doença com um alto teor patogênico, alguma coisa com patogênico, eu não tô lembrando. Mas basicamente é o seguinte: um sintoma vai desencadeando outros sintomas de outros transtornos e vão desenvolvendo outros transtornos, outras doenças, e quando você vai ver, uma coisa está misturada com a outra e você já não sabe mais o que gerou o que, qual é o início do problema da pessoa, né? Então você tem que entender das psicopatologias minimamente para ser um terapeuta. Para ser do pior ao melhor, você tem que saber disso. Tá? Agora, no quesito pessoal, você tem que ter, cara, um senso de ética muito bom. Eu sei na carne o que é passar, o que é ter, o que é um terapeuta que não tem teor ético. Eu passei na carne, eu sei como é Tipo que é. aqueles que É, fala pros pais, assim, que a criança falou durante a sessão. isso é o do mínimo. Isso não só é falta de ética, como isso é crime. Mas É tudo crime? bem. Isso é crime, é claro. Isso é crime. É um quesito de sigilo terapeuta-paciente. Você só pode quebrar o seu sigilo com o paciente em casos específicos. Quando ele bota a própria vida em risco de forma iminente, a vida de outra pessoa em risco de forma iminente, e quando ele mesmo quebra, né? Ou seja, se ele falar para mim o seguinte: eu vou sair daqui e eu vou me matar. Alô, namorada do fulano, seu namorado quer se matar. Dá para você não deixar ele se jogar da janela da sua casa? Ou o cara é um piloto de avião e fala, cara, eu tô pensando muito em me matar, sabe? Tem dias que eu pego o avião, eu subo o voo, eu só penso em jogar o manche para baixo. Eu, cara. Alô, Latam, alô, sei lá, velho. Alô, como é que é? Não é? Eu ia Gol. falar Emirates Airlines, eu ia falar Mohammed Airlines, Ai, Mohammed Airlines. Alô, tem um piloto aí querendo jogar um avião para baixo, tira ele do cargo dele, por gentileza. Entendeu? Ou, por exemplo, o que aconteceu no meu canal do YouTube. Uma paciente chegou para mim e falou, cara, eu queria gravar um vídeo com você dando depoimento. Não fui eu que cheguei para ela falando isso. Ela chegou para mim de início, ela do nada chegou, cara, eu queria gravar um vídeo de depoimento com você. Tanto que vocês vão ver, é o único depoimento que tem no meu canal. tô louco. Por quê? Porque ela quebrou o sigilo. Né? Ela livre e espontaneamente quebrou o sigilo. Você vai no Google, por exemplo, pesquisar lá o nome da minha empresa, Hipnos Centro de Hipnose. Tem 30 e tantas notas, 5 estrelas lá. E as pessoas contando suas experiências. Eles quebraram o sigilo. Né? Então, de resto, é crime, beleza? Então, primeiro processo, primeira, como é que posso dizer? Primeira obrigatoriedade pessoal, de personalidade, de conduta do terapeuta é isso. Ele tem um senso de ética e moral muito regrado, né? É saber que ele não vai poder ficar explanando os próprios pacientes, ele não vai poder sair conversando com a família dele, com os amigos dele sobre seus pacientes. Conversar ele até pode, só que ele não pode dar dicas suspeitas, falar que é um paciente. Exemplo, tem um colega meu, tem dois colegas meus terapeutas que eles dividem a sala. É assim, ó, você entra na sala, tem uma sala de espera, e aí tem outros três cômodos, né? Uma sala de terapia aqui, uma aqui e um banheiro no meio. Como eles veem os terapeutas, os pacientes uns dos outros ali na sala de espera, eles sabem quem são as pessoas. Então eles têm completa consciência que eles nunca vão conversar sobre o que eles trataram, tá ligado? Tipo assim, não vai, acabou por hoje, hein, galera? Vamos fechar aqui a clínica. E aí, cara, como é que foi com aquela paciente tal? Não existe esse assunto porque eles sabem quem é o paciente do outro. Então eles mantêm o sigilo ainda assim, entendeu? Agora eu, cara, vou na minha psicóloga, eu converso sobre os meus pacientes. Todo terapeuta vai no seu terapeuta e fala sobre os seus pacientes, porque é o único ambiente que a gente pode fazer isso. Eu Né? Porque lá imagino. eu também tenho contrato, porque lá eu também tenho contrato de sigilo. Né? Eu não vou chegar num churrascão de família, oh, tu não sabe o que Jorginho me falou essa semana. Não, isso não vai acontecer. Tipo Né? a carta bate e Segundo, volta do Uno. exatamente, exatamente. Agora, segundo o quesito pessoal, ter noção de que meus valores, minha religião, minhas crenças, minhas ideias não entram na terapia. Se o paciente falasse para mim, cara, eu acredito que Deus é uma mentira porque quem criou o universo foi um bode falante cósmico. Fala, cara, é o bode falante cósmico então que é o dono do mundo, é isso aí. Entende? Valores pessoais seus não podem entrar na clínica.
Então, se você não consegue fazer isso, se você não consegue botar a sua perspectiva, seus valores, suas crenças, sua ideologia em algo, psicoterapia não é para ti. Outra coisa, empatia e aceitação positiva incondicional. Ó, essa semana eu aceitei um paciente novo, peguei mais um paciente, inscrito no meu canal, Uhum. ele relatou para mim que ele tinha estuprado uma parente dele. Quantas pessoas iriam olhar para esse cara e falar, o quê? O que você fez? Não, vai embora, não vou te atender nem a pau, meu irmão. Quantas pessoas não fariam isso? Então, tem que entender que você tem que ter um processo de aceitação positivo, ou seja, você não vai julgar a pessoa, você não vai condenar ela. O mundo já faz isso para ela, a sociedade já faz isso com ela. Não é seu lugar ali. Não é só a posição de julgar o paciente. É aceitar o paciente, aceitar o que ele te fala, se colocar no lugar dele, entender o que ele está sentindo, quais são os pensamentos dele, de uma forma positiva e incondicional. Por isso, muitos pacientes, eu falo para muitos alunos meus, muitos colegas meus, cara, vocês não são aptos a atenderem pacientes agressores, abusadores, pacientes de uso crônico de medicação ou abuso de entorpecentes. Vocês não estão prontos porque vocês vão julgar essas pessoas, né? É muito comum, cara, galera. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, de que lá no podcast com o Danilo Gentili, lá no Flow Podcast, o Danilo tá falando do caso da prima dele e tal, não Ah, sei o tô que lá. ligado. E aí o Que o Monark Monark falou fala que é que o cara. fraqueza, alguma coisa assim. O Monark falou que o cara não conseguiu largar cocaína, o Monark. Ele foi fraco, então. Como assim, mano? Mas esse é o tipo de julgamento comum que se tem na sociedade sobre usuários de droga, É. entende? Então assim, é um trabalho, cara, em que você tem que estar livre de preconceitos. E todo dia tu aprende a se libertar de um preconceito novo. Dentro da clínica. Então, assim, é muito engraçado. As pessoas acham que nós somos as pessoas mais desconstruídas, não sei o que lá. Cara, fora da clínica, eu tenho minha ideologia, fora da clínica, eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha religião, eu tenho os meus preconceitos, como qualquer outra pessoa. Só que é aquele negócio, né, cara? Quanto mais a gente vai se desconstruindo dentro da clínica, mais puto a gente vai ficando com ignorâncias mesquinhas ao longo do dia a dia. Por exemplo, cara, o que mais as pessoas têm se desconstruído hoje em dia são, em geral, sobre identidade de gênero. Eu era uma pessoa muito preconceituosa antes de virar terapeuta. E, cara, tem muito terapeuta preconceituosérrimo. Nossa, demais, mano. Demais, demais, demais. E aí, às vezes, eu tô, sei lá, num congresso, ou numa palestra, ou só num bate-papo aí de churrasco de terapeuta, e rola uns papos, cara, eu olho pro maluco e fico, cara, você não falou isso. Tipo, não, Não é não, possível. você não. Não, eu não tô no. Não, a gente não tem o mesmo emprego, não é possível. Não, tanto que eu jogava Among Us com uma galera aí, famosinha do meu meio e tal. Não jogamos mais. Os caras fizeram um comentário sobre uma garota lá que eu conhecia. E eu dei um esporro ao vivaço neles. O cara falou, e aí um dos caras que sabia que eu ia ficar bravo falou: Não, pô, a gente não tá falando dela, não. Eu falei: Não, estão falando, é um caralho. E os caras ficaram tipo: Eita, e não, ninguém mais joga Among Us lá, não. Ficou um climão, sabe? Então, Aquela assim, são torta de coisas climão. que. Aquela torta de climão, aquele elefante branco na sala. Então, assim, são coisas que você vai se adaptando ao longo da sua profissão. Mas, cara, não são muitos critérios. Mais critérios que a galera vai inventando para fazer conteúdo. Para você ser terapeuta, você tem que ter essas quatro coisas. Isso aí é conteúdo e que a pessoa vai inventando da filosofia pessoal dela. Eu gosto de ser frio, sucinto, direto. Cara, para você ser terapeuta, legalmente, nada, não precisa de nada. Eticamente, ter ética, ser congruente, aceitar o que o cara vai te falar sem julgamento, de forma incondicional, de forma positiva, né? Ter uma abordagem psicológica, estudar neurociência e ter uma clínica para você atender. Ou às vezes nem clínica, né? Só tem um ambiente adequado para você atender online e é isso. Então, esses são os critérios. Então a ética da psicologia é parecida com a da medicina. Não importa o que o cara faz, você atende e resolve o problema dele. Cara, a medicina, eles têm um código de ética muito bacana. Uhum. Por exemplo, cara, eu não vou lembrar o nome da personagem grega que se utiliza para isso. Eu tô olhando agora pro ao vivo aqui, você fez um sinal com a mão, só que eu não sei se é o delay do bagulho aqui
Ou você tava falando alguma coisa e tá mutado pra mim? Não, eu tô brincando com cortador de unha Ah, tá, aqui. não, beleza. TDAH. Ah, não, beleza. Então vamos lá. O código de medicina, eles basicamente vão tipo o seguinte, cara, se o maluco for um assassino, você tem que atender esse cara. Eu não lembro qual é o nome do personagem grego, mas é uma mulher. Código de, sei lá, de Artemis, de. Eu não lembro, mano. Mas, tipo assim, ó, imagina que, cara, tem um senhorzinho de idade ali na sala de triagem. Senhorzinho de, cara, que ele tá muito mal, cara. Ele tá muito, muito, muito mal. Você, enquanto médico, você tá olhando para aquele cara e você sabe, cara, se eu não atender esse cara, esse velho pode vir a evoluir para óbito. Só que do nada entra um cara e matou 10 pessoas de forma brutal e ele entrou em confronto com a polícia e ele levou uns 4 tiros, ele está em situação de risco agora. Só tem uma sala de cirurgia. O médico vai ter que atender o cara que matou 10 pessoas de forma brutal e deixar o senhorzinho para morrer. Uma chance de morrer. Esse é o código de medicina. É brutal, mano, é brutal. Então, assim, é aquele negócio. Tô na rua, sou médico, alguém levou um tiro, eu preciso atender? Cara, precisar é uma palavra muito forte. Pelo código de conduta e de ética da medicina, você deve. Porque se você negar atendimento ali e alguém descobrir que você estava lá e você não atendeu e que você era médico, aí você perde o seu direito de atuar enquanto médico. Então é realmente um código de ética muito mais pesado, porque nunca você vai ver na rua, tipo assim, alguém tendo uma crise e o psicólogo sendo obrigado a parar lá e atender a pessoa. Isso não vai rolar. Na psicologia, isso não rola. É meio Né? complicado. É Até meio porque eu acho complicado. que na psicologia é mais demorado o trabalho assim. É mais demorado e é mais individual. Você não vai ficar falando sobre os traumas da pessoa ali em público. Uhum. Né? O maior público que você vai ficar falando sobre os traumas de uma pessoa em terapia de grupo, que é um grupo, ou como rolavam aquelas antigas exposições, era muito comum lá na época de Freud, Lacan, em que eles se reuniam num grande auditório, levavam um paciente, atendiam lá ao vivaço para todo mundo ver. As universidades, na época, elas muito se organizavam dessa maneira, né? Então, assim, o código de ética da psicologia eu também não curto muito, porque eles estipulam muita besteira também, sobretudo na área de divulgação do próprio psicólogo. Então, o CFP, eu não gosto do CFP, ele é uma instituição, para mim, ineficaz, corrupta, que basicamente faz o cara gastar dinheiro com eles por uma legislação antiga e que não consegue nem fazer marketing para conseguir ganhar dinheiro para te pagar e tu ainda tá lá comendo no rabo dele. Então, Deve ser eu foda. tenho muitas ressalvas. Eu não sou o cara que mais confia em regulamentações. Pô, às vezes na psicologia você deve levar um monte de trabalho pra casa, né? Porque por mais profissional que você seja, acho que você acaba levando um pouco dos problemas dos pacientes Cara, pra você. aí é que tá. Esse é um papo muito bacana. Ó, quando era criança, a gente passou mano, passei maus bocados na minha infância. E assim, eu odiava que os meus pais trabalhassem o dia inteiro. E aí eu sempre falava, eu jamais vou ser que nem eles, eu jamais vou trazer trabalho para minha casa, eu nunca vou trabalhar em casa. Aí hoje em dia, o que que eu fiz com o quarto de visitas da minha casa? É Acho um que escritório agora, entendeu? Então, assim, não é que você traz trabalho para sua casa do tipo, pô, eu não consigo fazer nada porque eu tô pensando naquele paciente. Isso é geralmente esse tipo de fenômeno acontece com pessoas que ao longo da sua vida não tiveram um desenvolvimento cognitivo, social, de autorregulação emocional para lidar com isso. Por exemplo, é muito comum, cara, você ver terapeutas, psicólogos que são muito emotivos, cara. Às vezes choram na terapia. Eu, Felipe Luiz Souza, eu não gosto desse tipo de terapeuta. Eu não acho um bom profissional.
vão me julgar e tal. Eu não acho um bom profissional. Não acho, não acho, não acho. Falo com todas as letras. Não acho um bom profissional. Mas, vou julgar o cara, dizer que ele não pode atuar? Não, o cara pode atuar, normalmente, continuei. Mas, para mim, Felipe Luiz Souza não é um bom profissional. Então, eu sou um cara que eu tenho uma frieza maior, porque a minha vida, desde a minha infância, passando por estresse, passando por certos traumas, eu fui aprendendo a lidar com isso e a lidar com traumas e negatividade e impactos de uma forma completamente indiferente. Né? Eu tive uma infância que, mano, eu escutava direto dizendo que você é egocêntrico. Não, eu só era completamente indiferente, porque eu precisei desse egocentrismo para me defender quando era criancinha. E sempre me serviu. E o ser humano, quando tem um comportamento funcional dentro do seu contexto ambiental, ele vai reforçando esse comportamento. E depois fica muito difícil você extinguir esse comportamento. Né? Leiam as obras de Burrus Frederic Skinner, né? Pai do behaviorismo radical. Então, quando um paciente está aqui na minha clínica falando, porque passei por um abuso, agressão, sei lá, meu marido me espanca, é pesado, claro que é. É horrível, mas não me, hum, sabe, não chega a conseguir tirar minha paz de eu chegar em casa e não querer jogar um LOLzinho, não querer assistir uma série, acender a lareira. Eu tenho uma poltrona de massagem, meu irmão. Chega em casa, é poltrona de massagem, sacou? É ver um filme, é ler algum artigo, é fazer mais trabalho, é produzir conteúdo, é fazer roteiro de conteúdos que eu tenho para lançar para os meus alunos, é dar aula, às vezes de noite. Às vezes tem dia que eu termino de dar aula às 10h30, tomo um cafezão e às 11 horas já estou dando aula de novo, entende? Então, assim, esse tipo de profissional, eles são ainda mais obrigados a fazerem acompanhamento psicológico. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho a psicologia, né, somada à hipnose enquanto uma ferramenta complementar no meu trabalho. Eu me atendo como hipnoterapeuta? Não. Eu me atendo com uma, olha isso, eu me atendo com uma psicóloga de uma abordagem nada a ver com a minha, nada a ver com a minha, tá? Uma doutora em psicologia social, ela é uma psicóloga da abordagem da psicologia histórico-cultural, que ela atende pela abordagem do materialismo histórico-dialético. Nada a ver com o meu trabalho. Tem a Por ver isso com mesmo que eu me Marx atendo isso daí? com toda certeza. A psicologia histórico-cultural nasce na Revolução Russa, nasce de Levi Vygotsky passando pela Revolução, Lúria, nasce no marxismo. Ela é uma ciência marxista. Tô A louco. psicologia histórico-cultural, materialismo histórico-dialética é justamente a ideia marxista de analisar o ser humano enquanto um sujeito histórico, né, entendendo a matéria e entendendo a parte da dialética, ou seja, entendendo todos os ângulos do mesmo fenômeno, que você nunca pode observar um fenômeno por um único ponto de vista. Então, não só é uma ciência marxista, como nasceu lá no marxismo. Porque a ideia deles, na época, era justamente criar uma ciência comportamental, criar uma psicologia científica marxista, com as bases da revolução. Então, cara, é muito massa. É uma abordagem que hoje eu utilizo na minha abordagem, então eu falei, nada a ver com o meu trabalho, nada a ver com o meu trabalho quando eu comecei, porque hoje em dia eu utilizo essa perspectiva de análise com os meus pacientes. Mas eu não chego nem aos pés da doutora Marina Corbetta Benedê, cara, uma mulher fantástica. E olha que engraçado, ela foi minha professora na graduação. Isso é engraçado de contar, é importante contar aqui no podcast. Cara, teve uma aula a aula dela, ela me dava aula no sábado de manhã, cara, eu nunca vou me esquecer. As aulas dela eram no sábado de manhã, às 8 horas da manhã. Porra, quem Sábado. tem saco? Eu já passei a semana inteira tendo aula de psicologia, eu vou ter que acordar no meu sábado e ir pra faculdade também, mano. Sim, pegava minha bikezinha, ia 40 minutos até a universidade, 40 minutos aqui, ó. Chegava. Então, para e pensa. Se eu tinha que chegar lá para a aula começar às 8, 40 minutos de bike bem corrido, eu tinha que acordar no mínimo às 6, bem.
bem acordado. E ó, imagina, a gente é universitário. O que que tem na frente da universidade? Boteco. É, Então, barzinho. sexta-feira de noite, tu só quer descansar, mano. Aí tu vai lá, tu vai no boteco. Aí no outro dia de manhã tem aula. Nossa, que coisa horrorosa. Eu sentava no fundão da sala e assim, ó, aula de sábado tinha 40 inscritos e 10 pessoas na sala. Então eu sentava no fundão, sentava uma outra alma penada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e acabou. Aí eu, na bike, eu levava nas minhas costas a mateira. Tu é de que estado? São Paraná. Paulo? É de onde? Paraná? Paraná? Aham, Ah, então, beleza. Então tu sabe o que é uma mateira. aham. Basicamente, é onde leva a térmica, a erva, a bomba e a cuia para tomar aquele chimarrão maravilhoso. Fala que erva que é pra Levava água não já. estranhar, né? Pra não É, estranhar. galera, erva mate e bomba é tipo um canudo de metal bem grosso que na ponta, porra, na ponta vai a camisinha, mas calma, é uma camisinha de. Pô, é uma microfibra perfurada com vários furinhos para ela filtrar a erva e a água quente, tá? Isso chama chimarrão, é uma bebida típica aqui para nós turistas. Então eu botava a mateira nas costas, né, que é essa bolsa com tudo isso aí, que é uma bolsa de couro quadradona, ia e aí a gente passava o chimarrão. Eu levava o chimarrão para a sala, a gente. E aí, cara, teve uma aula, né, que ela tava falando sobre assim, era psicologia social crítica a matéria dela. Velho, eu fiquei olhando aquela matéria, eu fiquei, cara, essa bosta não serve para nada na clínica. Absolutamente nada. E eu lembro que um dia eu tava lá, eu fiquei irritado, eu levantei a. Cara, eu levantei e falei, professora, vem cá. Essa bosta serve para alguma coisa mesmo? Porra, Tipo, eu vou usar em algum dia da minha vida na clínica mesmo? Porque, sabe, não tem pé nem cabeça enquanto ferramenta clínica, nada. Aí ela, cara, ela no topo do seu pós-doutorado, seu mestrado em Lisboa, na sua, cara, na sua assim, ó, transcendência espiritual e cognitiva, ela não me respondeu. Eu achei isso fantástico. Hoje eu achei fantástico. Mas na época ela só falou o seguinte: ela deu uma risadinha. Realmente não tem muito, você não vai ver muita utilização clínica disso. E continua a aula dela. Eu pensei, caralho, a mulher, ela não me respondeu, então ou ela ficou sem graça, ou eu tô certo. Não é possível. Ou ela não quer ser grossa, ou ela ficou sem graça, ou eu tô certo. O que que é isso? E a resposta dela foi melhor ainda. A resposta dela foi através das aulas. Porque faltar eu não ia. Porque se eu já não gostava de ir no sábado de manhã, imagina reprovar nessa merda. Eu não ia querer repetir essa matéria, então eu ia todo sábado. ia na força do ódio. Então, na força do ódio completo. Então, assim, ao longo dos sábados, ela foi me convertendo. Não com a matéria. Eu continuo achando que essa matéria não presta para nada na clínica. Mas ela foi se mostrando uma pessoa extremamente inteligente enquanto pessoa. E quando eu precisei de terapia, ela não foi a primeira pessoa que eu procurei, não. Eu procurei outro doutor, professor doutor José Eduardo Legal, doutor pela USP em psicologia experimental. Ele é um psicólogo behaviorista radical, foda, foda. Só que ele não atende, porque ele é experimental. Ele faz pesquisa, ele não faz clínica, ele não atende. Sobrou quem mais eu achava inteligente? Ela. E o meu primeiro atendimento, o cara, na verdade, foi: professor, eu precisava conversar com você. Foi numa sala lá da universidade, cara. Ela me chamou, vem aqui, essa sala, nesse horário eu vou estar dando orientação para os alunos que querem fazer artigo, só que entre tal horário, acho que não vai vir ninguém, não. Vem cá. Eu levei, eu falei, você toma café? Ela falou, tomo. Ela só falou assim, ó, tomo, com leite e sem açúcar. Aí eu, tá bom, beleza. Eu já entendi o recado. Levei, passei lá no centro de vivência dos universitários, comprei 2 potes de brigadeiro e 2 copões gigantes de café com leite, o meu com açúcar dela sem, levei. Ela ficou 3 horas conversando comigo.
A mesma coisa que eu faço com os meus pacientes. Os meus pacientes, eu atendo um paciente por turno, eu não atendo, eu não faço, tipo, ó, a agenda da tarde é da 1 às 18. Eu vou atender um das 13 às 13h50, um das 2 às 2h50, não, eu atendo um paciente por turno. Porque se ele precisar ficar 6 horas comigo, ele vai ficar 6 horas comigo. Ele não vai ter um paciente daqui a pouco que eu tenho que atender e por isso ele tem que ir embora. E eu sempre critiquei isso na psicologia, ainda critico. E ela fez exatamente o que ela sabia que eu fazia com meus pacientes. Ela ficou 3 horas comigo conversando. Ali eu respeitei ela. E ela soltou uma brabíssima na minha cara. Ela falou: Eu sei que você não tá aqui porque você gosta de mim enquanto profissional ou psicólogo, porque eu sei que você não gosta de psicólogo. Você tá aqui porque você me acha um pouco inteligente e um pouco parecida contigo. Eu falei: Caralho, é ela. É ela, chat, é ela. É ela Ela mesmo. largou, ela largou a braba em cima de mim, entendeu? Pum, é ela. E aí, cara, passou-se um tempo, eu comecei aí a fazer terapia com ela, por quê? Porque na época eu tava num relacionamento em que a minha parceira, ela tava no comportamento suicida, ela estava tentando suicídio na época e tal. Mano, passei por maus bocados ali, de eu ter que salvar ela. Eu salvei ela em 2 meses de relacionamento, eu salvei ela de 8 tentativas de suicídio. 2 meses. Você não pensa, vocês estavam namorando há um ano e aí no período, aí depois, não. Imagina que eu comecei a namorar com uma pessoa hoje e do dia zero até 60 dias de namoro, eu tive que salvá-la de 80, caralho, de 8 tentativas de suicídio. Porra, pensa Aí na 80 já. máquina, pensa na máquina de tentativa, hein, meu? Então pensa, que tipo de. Pensa você, mano. Você começou a namorar uma pessoa agora. Tentou se matar 8 vezes. Você continua nesse relacionamento? Cara, eu não conheço ninguém Complicado. que manteria, que não teria, ó, carcado desse relacionamento. Eu não conheço. E aí começou a ficar uma parada na minha cabeça, mano, ela não tá se matando por mim. Ela não se matou ainda por minha causa. Então ficou esse peso do tipo, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho, eu tenho pacientes que já dependem de mim, e agora tem uma namorada que também depende de mim para não morrer? Pera aí. Então eu comecei a fazer terapia com ela. E aí depois, essa minha namorada que daí a gente, né, marcou o noivado, tudo certinho. Então a minha noiva depois, futuramente, me traiu com o terapeuta dela, que eu indiquei o terapeuta dela. Aí Foi, parece história de novela das foi. 8. Tá de Miguel, né? Essa história é pica, essa história é pica. Aí ela me traiu com o terapeuta que eu indiquei para ela, que esse terapeuta era meu melhor amigo e trabalhava na minha empresa. A minha empresa tem altas histórias. Aí que eu precisei mesmo de terapia com a doutora Marina. Aí a doutora Marina, cara, pra mim eu falo, mano, Porra, eu aí não qualquer conheço um uma psicóloga precisaria, tão vai foda, tomar não. no... Porra, que... Mano, essa história, ela é muito longa, ela é muito boa, porque ela é repleta de detalhes que vão te deixando com mais raiva. Porque se eu só contar, a minha noiva me traiu com o meu melhor amigo, que era o terapeuta dela, eu indiquei ela para ele para ela, e tu já sente raiva, ok. Mas meu irmão, se eu contar a história, se eu sentar com você uma tarde e eu contar a história desse relacionamento, irmão, você baba de raiva. Você sai indignado com as nuances. É bom pra caralho. Eu até tinha escrevido um e-book sobre essa história, porque eu lancei um projeto chamado E Depois do Fim, em que eu fiz um projeto ensinando pessoas a superarem términos de relacionamento, baseado na minha terapia com a doutora Marina, na minha visão empírica e na visão psicológica da coisa. Então foi um projeto super massa, o projeto já acabou, já aconteceu, várias pessoas participaram, foi muito bacana. E antes de eu lançar o projeto, eu lancei o e-book, né, contando toda a história, já contando o que acontece no nosso cérebro quando a gente termina um relacionamento, né? Por que a gente sofre num término, o que está acontecendo no nosso cérebro, técnicas para a pessoa lidar com isso, técnicas para lidar com a ansiedade, contando a minha história, como eu me recuperei. Cara, foi massa demais, mano. Foi massa demais, massa demais. Acho que é tipo um processo Ah, de luto, né? é um processo de luto. Não é tipo, não. É um processo de luto. Porque Ah, tudo que você perde, você passa pelo processo de luto. Só que existe um autor no Brasil chamado Caruso, um autor da psicologia chamado Caruso no Brasil. Ele é muito interessante que ele sempre fala: o pior dos lutos é o do relacionamento. Porque quando o pior dos lutos é você, como ele diz,
enterrar os vivos. Então, o luto de um término, ele é pior do que o luto da morte de alguém, porque você está enterrando um vivo. Você está enterrando um símbolo. Ah, porque, pô, eu terminei com ela, mas eu não consegui esquecer ela. É claro, caralho. Um término é igual você perder um membro do seu corpo. Não tá mais com você, mas você não tá sofrendo de amnésia. O seu cérebro não esqueceu do nada que você tinha aquele membro. Ele vai continuar mandando estímulos sobre aquele símbolo, sobre aquele membro. Igual uma pessoa que tem dores em membros fantasmas. Ela sofreu uma amputação, às vezes, por traumatismo. O que é uma amputação traumática, Felipe? É quando a amputação simplesmente, pum, ela simplesmente aconteceu. Tipo, tô aqui numa parada, daqui a pouco, cara, um cabo de aço estoura, o cara nem percebe, o braço dele só foi arrancado. Uma amputação traumática, né? Então é muito difícil para o cérebro compreender e se reorganizar, tipo, peraí, não tem mais um membro aqui? Ele continua mandando sinais e quando ele percebe, oh, não tá voltando direito, ele emana dor para você se lembrar que tem alguma coisa errada acontecendo. Porque a dor, a nocicepção, que é um dos nossos sentidos, ela funciona justamente para isso, para nos lembrar que existe dano tecidual acontecendo. Né? Então, a dor do luto, eu, Felipe Luiz Souza, eu desenvolvi uma outra teoria. A frase que eu tenho, essa frase é minha. Enterrar os vivos é o luto mais doloroso porque você tem ciência de que o objeto do seu amor está a uma distância. Ela está aqui, ela está presente, ela não foi embora, ela está a seu alcance, mas não ao seu toque. Essa frase é minha. Errar os vivos é o pior de todos os lutos, porque o objeto do seu amor ele está ao seu alcance, mas não ao seu toque. Então, cara, a minha ex, ela mora a 5 minutos da minha casa. Ela tá ao meu alcance, mas ela não tá ao meu toque. Todos os momentos que a gente teve bons antes de eu descobrir a traição, ainda existem no meu cérebro. Eu não levei uma paulada na cabeça e esqueci o que aconteceu, saca? Então, isso é uma coisa muito interessante que as pessoas têm que entender sobre luto. Você não vai esquecer de uma hora para outra porque você não tem amnésia, você não tem Alzheimer, né? Não tem como eu esquecer as coisas. Não, não tem como. Não é assim que funciona. Felipe, você trabalha com hipnose, você não tem como apagar? Não, também não. Ainda bem que não. Aliás, essa é uma das coisas que eu trabalho lá, que eu trabalhei lá no projeto e depois do fim. A pior coisa que você poderia fazer é esquecer. Cara, é doloroso? É. Mas o melhor caminho é você aprender a separar todos os momentos bons que você teve com a pessoa e saber ser grato por isso, saber aceitar isso e realmente, cara, que bom que eu tive esses momentos. E separar isso do que desgastou o relacionamento. Exemplo, eu tive uma viagem com ela e o sonho dela, um dos dois sonhos dela era conhecer os canyons no sul do país, né, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Tô e ligado. a Grécia. Bom, como primeiro presente, acho que não precisa levar para a Grécia. Acho que o sul do Brasil já tá bom, né, porra? Primeiro presente tá, caralho, tá bom, né? Levei ela a realizar esse sonho, conhecer os canyons, porque ela queria ter a experiência de cavalgar, andar a cavalo pelos canyons. Levei a gente cavalgar nos canyons, então. Cara, foi foda, vou te falar. Foda. Uma das melhores, tá no top 3 viagens da minha vida. E aí? Eu vou ficar maldito dia quando eu levei ela, aquela desgraçada. Não, mano. Acho que é até Uma melhor viagem. fazer isso. Não, mano. Pode, cara, a sua frase ela é psicologicamente, neurocientificamente correta. É pior. É a pior decisão. Primeiro, por causa de uma coisa que a gente tem lá na psicologia humanista. Você não está sendo congruente com você mesmo. Você está sendo incongruente com a sua visão de mundo, com os seus sentimentos. Se você está sendo incongruente consigo mesmo, você está gerando um conflito interno e você vai adoecer por causa disso. Cara, foi uma viagem foda. Cara, da saída da minha casa, de passar na casa dela, pegar ela, ir pra lá e voltar, só teve ponto positivo. Eu vou agora querer apagar essa memória? Não. Eu cheguei, durante a terapia com a doutora Marina, na concepção máxima, desse separar o joio do trigo desse relacionamento. Foi, cara,
sou muito feliz. Eu agradeço a ela por todos os momentos que ela me proporcionou de felicidade. E eu cheguei na concepção, mano, que se foda. Se ela nunca me amou, se ela sempre se aproveitou de mim, não me interessa. Porque se ela não me amou, isso não diz respeito a mim. Por um determinado período de tempo da minha vida, eu pude saber o que é amar uma pessoa verdadeiramente. Porque, cara, eu nunca tive um relacionamento tão profundo assim, em que eu me entreguei tanto. Então, cara, eu tive essa experiência. E eu vou te dizer, é massa pra caralho você É ter alguém pra massa. você amar. É massa demais. Acabou com eu tentando me jogar na frente de um caminhão há uns meses atrás? Acabou. Mas eu não me joguei, eu tô aqui, passei por isso e quero te falar. O amor ainda vale a pena. Uma galera falou, pô, e agora, mano, pra conseguir outra pessoa? Pra conseguir outra pessoa é continuar vivendo. Um dia eu conheço uma pessoa legal. Atualmente, aliás, estou apaixonado. Estou tacando um foda-se para Platão e estou aderindo novamente o amor aristotélico. Né? Caguei Então, pra Platão. acontece. Caguei para Platão. Caguei para Platão. Eu acho que não tá aqui, não. Não, não tá aqui. A galera do meu canal, que se estiver assistindo, vai saber disso. Eu tava de papo com uma psicóloga. Salve a psicóloga, você sabe quem você é. E, cara, começamos um papo muito bacana, um papo romântico. E aí a gente marcou de sair, cara. Isso agora, né? Tem uns 4 meses no máximo, 4 meses no máximo. E aí, cara, acabou por uma certa bobagem da gente meio que dela falando, olha, acho que não vai rolar da gente ficar porque eu não me relaciono com um rolo de amigas minhas. Foi uma bobagem. A gente tava no aniversário de uma amiga nossa e acabei dando um beijo na amiga dela. Foi bobagem de festa. Enfim. E aí, beleza. Só que eu já tinha comprado, cara, o presente de Natal dela. E o presente de Natal dela eram 2 livros que ela queria. A República, de Platão, Tô ligado. óbvio, e o Leviatã, de Thomas Hobbes. Assim, não que eu não falei, não que eu não valei, mas é que não são os dois autores que eu baseei a minha vida. Então agora eu tô com 2 Kama Sutra desse tamanho de filosofia, desse tamanho na minha cabeceira, que eu comprei, eu não tenho mais um romance aí aristotélico para dar de presente. Então ficou para mim. Acho que eu vou ler e vou sortear, não sei o que eu vou fazer com aquilo. Mas acho que, Sorteia? assim, ó, eu não sei se vai dar para ver, Uhum. mas ali, ó, calma aí. Aqui, ó, tem uma pilha de livros, todos lacrados no plástico, tudo certinho. Todos esses livros são para sorteio. Aliás, daqui a 10 minutos eu vou fazer ao vivo aqui no nosso bate-papo aqui um sorteio de um livro que está rolando lá no meu Instagram, Ô, louco. de 2 livros, na verdade. Vou deixar para fazer ao vivo aqui contigo. Da Então, hora. assim, cara, essa ideia de que a pessoa vai passar por um término, vai passar por um luto, e ela tem que enfrentar o luto. Cara, você não tem que enfrentar o luto. Você tem que viver o luto. Freud já falava muito sobre você ter que vivenciar as etapas do luto. Do contrário, elas vão retornar a você muito mais aversivas, tá? E isso é uma coisa engraçada que as pessoas acham que, não, você vai passar pelo luto, calma, você vai primeiro passar pela negação, depois pela raiva. Não, o luto não se apresenta da mesma maneira para as pessoas. Ele não é de forma sequencial. E não necessariamente você vai passar por todas as fases do luto. Isso é uma coisa interessante também que a galera não tem noção. Então, a parte mais complexa da minha terapia com a Marina, e eu não tenho vergonha. Cara, a galera fala, pô, cara, você tá abrindo o jogo do que você faz na tua terapia. Isso é muito pessoal. Cara, eu cago pra isso. Eu sou uma pessoa bem aberta. A parte mais difícil de lidar na minha terapia foi com o meu ego. Tipo, eu sou uma pessoa que a única coisa que me tira do sério, a única coisa que irrita Felipe Luiz Souza, uma pessoa que nasceu forjada no bullying,
Né? Eu tenho 20. Eu não posso falar minha Yup. idade, esqueci. Yup. Eu ainda uso aparelho. Ah, meu irmão, eu levei tanta surra na minha infância na escola que eu ainda uso aparelho. Meus dentes eram que nem batimento cardíaco. Ah, mas faltam 2 meses, 3 meses para eu tirar, tá? Eu uso aparelho desde 2013. Eu perguntei para minha cirurgiã dentista essa semana. Eu uso aparelho desde 2013 por causa disso. Ah, e assim, cara, voltando ao que eu tava falando, só me recapitula, por gentileza, o que eu tava falando. Foram vários pensamentos iniciais que foram passando. Já lembrei, não precisa Do- mais. Então, assim, na minha terapia com ela, o problema do ego foi, a única coisa que me irrita é burrice. Cara, a única coisa que me tira do sério é uma pessoa ser burra daquele jeito assim, ó, ela se esforçou pra ser burra, entendeu? Ela, ela, Testa do ela, pezinho. ela tá profundo dentro do pezinho. Essa é a sacanagem. É a pessoa fazer uma burrice, mano, do tipo assim, ó, ela tinha todas as ferramentas para fazer a escolha certa. Ela já escutou pessoas mais experientes sobre aquele assunto. Ela tá tendo uma vivência que dê condições para ela de interpretar o que tá acontecendo e não fazer burrice. E ela faz. Cara, isso é a única coisa que me tira do sério. Na verdade, são duas coisas. Isso, burrice programada e injustiça acontecendo na minha frente. Porque uma das frases que norteia minha vida é: pior do que quem faz o mal é quem se cala perante o corruptor. Então eu não me calo na frente do mal, assim, isso me deixa muito puto. Mas essa burrice. E eu olhava para a doutora Marina e falava: doutora, eu não tô nem ligando o fato de eu ter sido traído, mas é com quem? Cara, se ela tivesse me traído com um médico, doutor em cirurgia, em, sei lá, sabe, Um cardiologia, que tem culpadeiro. cara, um maluco que tem uma Porsche Cayenne, sabe? Se ela, mano, uma pessoa rica, sabe? Mas não. Porque você reparou que quando eu falei que ele é meu melhor amigo, ele trabalhava na minha empresa? Você reparou essa parte do diálogo? Uhum. Então, a partir do momento que tudo estourou, a treta toda estourou, ela começou a se relacionar com um cara desempregado, que mora a 500 km dela, que está desempregado, não tem ensino superior. Como eu disse, ser terapeuta não necessita de formação específica. Então, Então, ele não tem ensino superior, nem está fazendo ensino superior. Enfim, eu não vou ficar explorando a vida do cara aqui, é chato e só quem conhece a vida dele sou eu, ele, então não é legal ficar explanando. Mas enfim, quem é amigo próximo entende, tá ligado do tamanho da burrada. Tipo assim, cara, você vai querer sair daqui, de Santa Catarina, um lugar que pro nosso mercado da saúde, aqui é um polo, mano. Aqui é um mercado. Você vai querer se mudar para Porto Alegre para ficar com ele? Uma cidade que nem quem tá lá quer ficar, tá ligado? Então, assim, ó, eu não me importei de ter sido traído. Esse foi meu papo com a doutora, cara. Eu não me importei de ter sido traído com uma pessoa pica. Mas isso é sacanagem. Isso. Sabe por quê? E aí, olha só. Tá, mas Felipe, isso aí é porque você não aceita a separação. Quando a gente está numa perspectiva psicológica e estamos fazendo análise, ou seja, interpretando como você manifesta um comportamento que advém de um pensamento, tá? Que gera uma emoção e que tem uma origem histórica. Lembrando, a minha psicóloga, psicologia histórica cultural, materialista histórico dialética. Então, eu sou um sujeito histórico. Ao longo da minha vida, eu sempre entendi, eu sou uma pessoa muito inteligente e eu gosto de ensinar os outros, tanto que dar aula é minha vocação. Portanto, é impossível uma pessoa passar um ano do meu lado comigo investindo tempo nela, conhecimento nela. Porque, por exemplo, nos últimos meses do meu último relacionamento, eu tava com ela, eu chegava na casa dela e falava: ó, senta aqui, vamos estruturar, eu vou te ensinar aqui a vender pela internet, eu vou te ensinar a abrir uma clínica. Eu já tava pegando contatos da fisioterapia. Mano, eu tava organizando a carreira dela para ela.
Eu pensando, mano, é impossível uma pessoa passar um ano do meu lado e continuar burra. E eu sei disso porque eu dei aula de teologia para crianças e eu odeio crianças. E foi um desafio. Eu fiz isso Pô, para me desafiar. E as crianças, elas passaram um ano tendo aula comigo. E as crianças, e com as outras professoras, elas tinham aula do tipo, ai, peguem a revistinha, a biblinha, vamos lá. Eu só via elas de 3 em 3 semanas, no domingo. Então não foi um ano direto, como, por exemplo, a minha ex, que era todo dia. Não, 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 não. Crianças até 10 anos que me viam uma vez por 2 horas, de 3 em 3 semanas. E essas crianças saíram aprendendo a pesquisar no grego koiné e no hebraico antigo na internet e fazer pesquisa bibliográfica. Então eu penso, se uma criança consegue aprender a fazer pesquisa bibliográfica porque passou 2 horinhas todo domingo, de 3 em 3, 2 horinhas de 3 em 3 domingos comigo por um ano, é impossível que uma pessoa que vai se formar fisioterapeuta não tenha essa capacidade. Isso me deixa muito puto, porque isso mexe no meu ego. Então, olha como a psicoterapia ela é profunda. Uma pessoa que aparece sofrendo um término, você pensa, pô, ela tá mal por causa do término. Não, meu irmão. Eu não tava mal por causa do término, não. Eu tava mal pelo meu ego. Eu tava mal pelo meu ego. E aí, quando que uma pessoa sem entendimento psicológico, teórico, estudo profundo, vai conseguir chegar nisso? Quando? eu, Quando que o exemplo, terapeuta. não ia ver Quando dessa que o. perspectiva. Exato. Nem eu. E nem eu. Para mim, Felipe Luiz Souza, Felipe Luiz Souza, estava sofrendo porque era o amor da minha vida, porque ela tinha prometido ficar comigo pro resto da minha vida. Cara, quando eu fui ver, não, mano. Não, longe disso. Muito, ó, baús de distância, baús de distância. Hã? Então, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou abrir a live aqui no meu Instagram para eu chamar as pessoas Beleza. para cá e falar, ó, rapaziada, vamos embora fazer o sorteio. Eu vou até abrir aqui o site que rola o bagulho aqui. Como é que é? Como é que é? Oi? O nome da. É Sorteio Gran, o nome do bagulho que eu fiz. Sorteio Gran, o nome da plataforma. Vou realizar um sorteio. Prosseguir. Galera, ó, calma aí. Sorteio. Gente, vocês estão no lugar errado. Ó, eu tô Oxi, abrindo essa live aqui porque agora vai rolar o sorteio. Agora vai rolar um sorteio, tá? Vai rolar um sorteio. A live aqui na Twitch está acontecendo. Eu estou sendo. Neste exato momento, estou aqui na entrevista, no podcast. Abre, abre parênteses, tô certo, né? tá certo, tá certo. Abre parênteses, exatamente. É porque eu fui fazer o story de divulgação da live, cara. E eu falei, entre parênteses. Aí eu fui procurando na Twitch, ué, não existe. Abre parênteses. Beleza. Galera, ó, twitch.tv/, abre parênteses. Correm lá. O link tá na bio do meu Instagram, porque eu vou fazer a live do sorteio por lá, tá? Eu vou sortear, vou pegar aqui os livros, tá? Que a gente vai sortear agora, beleza? Deixa eu pegar aqui. Piripapó, piripapá. Os livros que nós vamos sortear são. Deixa eu mesmo. Deixa eu mesmo lembrar qual livro que a gente vai sortear. Só um segundo. Vamos lá para a Twitch, galera. Vamos lá para a Twitch. O link para a entrevista tá no meu perfil, galera. Tá no meu perfil. Isso, nós vamos sortear o erro de Descartes. Isso, o erro de Descartes. Isso, o erro de Descartes e Mais Esperto que o Diabo, exatamente. Esses dois? Então, este livro aqui e cadê o outro? Ah, então, senhoras e senhores, temos 2 livros aqui para jogo, hein? Temos 2 livros aqui para jogo. Aí Não tu é, me bugou, sorteio achei que grande. ia sortear Leviatã e o de Platão lá.
Não, não, tá maluco? Ô, calma aí, meu bom, calma aí. Ó, O Erro de Descartes, tá? É um livro de neurociências. Para quem não sabe, Descartes ele é o pai do localizacionismo radical. O que, que é isso? Segundo Descartes, uma localização, uma função. Ou seja, esta região do seu cérebro faz X e X função e ponto. Nada mais. Nada mais. Se danificou aqui, pum, você vai perder essa função. Tá? Hoje em dia, a gente tem seguido nas neurociências uma linha não localizacionista radical, e sim uma linha neuroplástica localizacionista. Como assim? Eu entendo que localizações do meu cérebro têm funções majoritárias, mas o nosso cérebro ele é plástico, ele consegue se reconectar e aprender a executar funções que seriam de outra região do cérebro em outro lugar. Porque assim, se eu danifico uma área, outro consegue suprir. Né? Então, o Antônio Damasio, né, o neurocientista Antônio Damasio, ele vem nessa obra explicar quais foram os erros que Descartes tem, não ofendendo Descartes, mas é porque a ciência funciona assim. Né? A ciência não seria nada se nós não evoluíssemos e não refutássemos os autores mais antigos. Então, galera, quem está aqui pelo Instagram, quem está aqui no Instagram, sai daqui no Instagram, vai aqui no meu perfil, vai no meu perfil, clica ali no linkzinho que tem e vai lá assista o podcast ao vivo. Eu tô aqui no podcast, abra parênteses, ao vivo a gente vai fazer o sorteio aqui agora de 2 livros. Então, se você quer acompanhar o sorteio de 2 livros aqui, beleza? Corre aqui no podcast, abre parênteses, beleza? Então, o link tá na minha bio. Vai no link da minha bio e vem aqui pro podcast ao vivo assistir o sorteio, beleza? Vou fechar aqui, ó. Tem 12 pessoas aqui na live, fecha aqui e corre para cá pro abre parênteses. Agora é na Twitch. Beleza, deixa eu excluir isso aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para a Twitch também, só para poder acompanhar. Até me perdi aqui. Beleza. Aqui. É, filho. É, cara. Oxi. Enfim. Bom, vamos lá. Tá Instagram. Meu gato tá me na porta. E o segundo, tá? É basicamente um, é basicamente um livro do Napoleon Hill. São insights, não é o melhor livro do mundo, mas é como se fosse uma conversa entre ele e o diabo, né? Então são vários insights bacanas que você pode ter. Beleza, galera, vamos lá. Eu vou sortear aqui ao vivaço com vocês. Vou compartilhar minha tela e aí vai aparecer aí na, na É, live. apareceu. Tá aparecendo aí? Tá Tá aparecendo na, aparecendo. na live aí? Aham. Beleza, que a galera vai poder tirar a prova por aqui. Vamos lá. Ó, tivemos 164 comentários, beleza? Então, Uhum. sem mais delongas, vamos ver quem vai ser o ganhador, hein? Vamos ver, 3, 2, 1. Tata Barber. Vamos lá. Ele comentou aqui assado, beleza. Vamos ver se ele cumpriu os requisitos, né? Senão também não rola, né, meu amiguinho? Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Vou vir no sorteio. O Prata Barber. Prata Barber. Aham. Arroba Prata Barber. Arroba Prata Barber. Cara, tá difícil. Aqui, achei esse cara. Vamos lá. O cara me segue. Beleza. Suave. Marcou 2 amigos. Então, tá tudo em dia, meu Tá parceiro. tudo. O senhor Prata Barber acaba de levar 2 fucking livros excepcionais. Que eu vou até mandar um áudio.
Fala, meu querido. Cara, meus parabéns. Você acabou de ganhar o sorteio das duas obras que eu vou enviar. Então, me passa seu endereço, seu nome e seu CPF, que eu vou mandar para sua casa aí, beleza? Então, cara, meus muito parabéns pelo ganho aí, porque são dois livros muito bacanas de serem vistos, tá, velho? Então, é isso, senhoras e senhores. Aí o sorteio feito. Podemos voltar ao nosso papo de antes. Até esqueci o que ia perguntar, pera aí. Confundi. Ah, você disse que a tua terapeuta, tua psicóloga, terapeuta, não. Aham. Minha Ela, psicóloga, minha psicóloga. ela vai para uma linha diferente. Eu queria Uhum. perguntar na visão do paciente, não Sim, do sim, sim, sim. terapeuta. Como que eu escolho qual linha se adequa mais para mim? Caso eu queira fazer. Massa, massa. Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Enquanto paciente, cara, o que você vai ter que fazer é o seguinte. Pá, eu não sei nada de psicologia, mas eu preciso de um psicólogo. Vamos lá. Procura os pacientes aí que tenha na sua região. Ah, tem um psicólogo, tem três psicólogos. Manda mensagem e pergunta qual é a sua abordagem. O cara vai falar. Você pega esse nomezinho, você procura na internet e veja se o que essa abordagem propõe faz sentido. Veja se o que ele fala condiz com suas crenças. Cara, pergunte coisas pessoais pro seu terapeuta. Do tipo assim, ó, cara, você votou no Lula, Lula Inácio Luiz da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade, né? Você fala, cara, mas você votou no Bolsonaro? Ele fala, votei, então eu não vou fazer terapia com você, muito obrigado. Mas isso implica. Não, não, não. Mas isso implica na terapia? Sim, Porque tem que ter sim. uma, Tem que ter uma conexão, tem que ter uma congruência conexão. entre você e seu terapeuta. Entendeu? Cara, Carl Rogers, ele mostra para nós, por causa da psicologia humanista, o seguinte: independentemente da abordagem, a maior parte do resultado que você vai ter na terapia vai de se o paciente vai ou não com a cara do seu terapeuta. Faz Olha que sentido. interessante. Entendeu? Então, assim, é importante isso. Entenda. Cara, pergunta. Muitas pessoas têm vergonha de perguntar as coisas para quando vai comprar alguma coisa, como se estivesse pedindo um favor. Meu irmão, se você vai pagar, você quem está pagando, entendeu? Então, assim, só um segundinho, viu, cara? Depois eu confiro se precisa de mais algum dado, mas o que tudo indica é só isso mesmo. Então, cara, assim, enquanto paciente, veja primeiro se a abordagem faz sentido, se é uma abordagem que tenha respaldo científico e se tem a ver com você, né? Se encaixa na sua visão de mundo. Segundo, procure as referências desse psicólogo. Onde ele se formou, quanto tempo ele tem de mercado, o que as pessoas dizem dele por aí na internet. Ele tem processos abertos no Tribunal de Justiça, sim ou não? Cara, quando eu vou dar aula, por exemplo, a gente vai fazer um evento muito grande, em auditório e tal, aí nós mesmos nos importamos em procurar alunos, e não só deixar eles vir atrás de nós. Então a gente manda mensagem, cara, a gente faz uma multitarefa aqui com a galera da empresa. A gente pega o contato de todos os médicos, todos os psicólogos, todos os psiquiatras, todos os nutricionistas, todo mundo, assim, ó, num raio de 5 cidades, e a gente manda mensagem para todos eles. A gente procura o nome de um por um. E, cara, direto, a gente tá procurando de 10 psicólogos, dois aparecem em processo no Tribunal de Justiça. Uhum. E a gente, uou, Opa. tudo bom? Opa, tudo bem, meu? Então, assim, esse é o segredo, cara. Você vê qual é a abordagem que ele trabalha, pesquisar sobre ela, ver o que as pessoas dizem dele na internet e quanto tempo está no mercado e onde é que ele se formou, procurar as opiniões pessoais dele sobre o mundo, e é isso. Entendeu? Esse é o segredo. Agora, Felipe, eu tô aqui, mas não sei se está dando resultado. Bom, aí você vai ter que fazer uma análise. Você não está dando resultado, porque ainda é muito cedo, porque o trabalho do cara é ruim, porque você não se adequou a essa abordagem não é para você, ou porque você não está se engajando na terapia. Fazer terapia não é ir à terapia, né? Então, esses são os segredos, cara, não tem muito, muito mistério.
Cara, não deu certo num terapeuta, vai em outro. Não gostou de uma terapia? Vai em outro. Só não desista da psicoterapia. A doutora Marina falava isso para mim: olha, se você não se adequar comigo, só nunca desista da terapia. Um dia você encontra o terapeuta perfeito para você. Não tem segredo além desses, cara. Fez isso, só sucesso. Porque eu vejo que tem muita treta nesse meio também, tipo, coach, essas paradas. Acho que é por. Já começou. Coach é, acho que é a pseudociência da psicologia. Não. Não? Vamos lá. Não. Sabe os terraplanistas no programa De Noite do Danilo Gentili? Teoricamente sim, teoricamente não. Eu vou ter que dar um de terraplanista agora. Teoricamente sim, teoricamente não. O coaching, ele nasce enquanto uma ferramenta nos Estados Unidos, na década de 80, para auxiliar empresas com relação a desempenho profissional. Foda. É uma ferramenta muito boa no quesito âmbito corporativo. Saiu do âmbito corporativo é uma bosta. Aí vira pseudociência, aí vira exercício irregular de profissão. Aí você está se metendo na profissão de especialistas. Sacou? Coach não deve trabalhar com saúde mental. Coaching não é para saúde mental. Contudo, entretanto, todavia, mesmo esses merdas fizeram um processo que a psicologia inveja e tem, ó, recalque e não consegue ganhar deles. Isso eu gosto de ver o circo pegar fogo, porque psicólogo pode torar o pau de falar mal de coach, mas não consegue fazer o mesmo que eles. É tirar a carga histórico-patológica da psicoterapia. As pessoas têm a ideia de que terapia é coisa para maluco, é para gente doente, é para quem tem problema. Os caras do coaching, eles vendem processo para qualquer pessoa, para qualquer coisa, meu irmão. Para tudo. Ah, Eles tiraram essa roupagem patológica que as pessoas têm em cima da noção de ajuda e apoio mental e autodesenvolvimento. Então, ó, meus parabéns aos é. coaches. Eu De vou resto, ter meu que dar irmão, uma bola dentro. só no âmbito corporativo. De resto, e até no âmbito corporativo tem muito merda. Cara, ó, requisitos do Felipe para um coach poder trabalhar com coach corporativo: ter uma formação em coaching, saber as ferramentas, estudar psicologia, não somente a formação, graduação em psicologia, mas estudar a psicologia e ter sido um profissional muito foda do mercado corporativo. Por que eu vou querer contratar o Zezinho lá de São João das Couve para ensinar minha empresa? O que você fez, meu irmão? Você foi diretor de alguma empresa multinacional? Você revolucionou um produto no mercado? O que você fez? Os únicos coaches que eu conheço que eu respeito são caras que, meu, o cara que ajudou a fundar a Azul, a companhia aérea, o cara que foi diretor por 30 anos da Odebrecht, o cara que foi diretor da Cargill e foi transferido para a JBS, aumentou não sei quanto em vendas. Esse cara eu respeito. O cara fez um curso de coaching, começou a ser coach. Ah, vai tomar no teu cu. Hoje em dia virou festa da uva essa porra. Tu tu não fez nada, filho. Você quer ajudar uma corporação a crescer as vendas. Quais são as vendas que você já cresceu para dar de roupagem para o que você fala? Entende? Então, assim, o coach, ele é uma ferramenta. Coaching para a saúde mental é pseudociência. Tudo que tenha tudo, tudo que venha com quântico depois, com energético depois, pseudociência. Tá? Psicanálise não é psicologia. Eu, sendo gente boa, chamo de abordagem filosófica, porque a psicanálise nunca se propôs a ser ciência. Mentira! Mentira! Sigmund como Freud, tinha como objetivo, sempre propôs a psicanálise como ciência, essa merda. Uhum. Se você propõe a psicanálise enquanto ciência, pum, é automaticamente pseudociência. Enquanto você botar o pé no chão e falar, não, é só uma abordagem filosófica,
É uma abordagem filosófica, perfeito. Mas não é psicologia. Musicoterapia, tem umas outras aí, logoterapia, são evidências fracas, né? Então, assim, a minha indicação, quer procurar um terapeuta? Cara, procura DBT, AC, TCC, O PCC. o PCC, o TCP e o PGC. Não, DBT, AC e TCC. TCC, terapia cognitivo-comportamental. AC, análise comportamental ou análise do comportamento. E DBT, terapia comportamental dialética. Sucessagem garantida. Hã? Ai, Felipe, essas abordagens tratam o paciente como um ratinho de laboratório. Meu irmão, você quem fica criando essas ideias malucas de mente humana porque você quer dar um significado para sua vida. Mente humana não existe. Pronto, falei. Mente humana não existe. Ponto. O que existe são neurônios. O que existe é comportamento manifesto. Acabou. Acabou. Você ainda acha que existe Então, esse preconceito com psicoterapia? Tipo, é só pra quem tem caralho, alguma pra patologia? caralho. Sei lá, Tudo, gente. tudo, tudo. Não é questão de achar, meu irmão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A psicoterapia é vista como frescura, é para gente fraca, é para gente doente, é para gente transtornada. Cara, é jargão. Ah, vai te ferrar, meu irmão. Vai fazer terapia, vai te tratar. É, tem. Tenta falar para mim que você nunca escutou isso. Ou que a Pois é, gente nunca falou isso. Nós nunca verdade. falamos isso. Nós falamos, cara. Nós falamos. O público, o senso comum, ele se adequou desse jargão, porque aí é importante a psicologia social agora, porque a representação social que a psicoterapia tem ao longo do tempo é que é para pessoas histéricas, por um enredo de ordem psicanalítica, tá? Então, sim, nós lidamos com isso até os dias de hoje. E eu tenho uma outra representação social pior ainda. Eu trabalho com hipnose na clínica. O tanto de debilóide que me manda mensagem achando que eu sou um mago no meu dia a dia é pior ainda. Pistola hipnótica. É, é infinitas vezes pior o tipo de mensagem que eu recebo do tipo dos meus colegas psicólogos. É infinitas vezes pior. Você não faz ideia das loucuras que eu escuto. É bizarro, cara, é bizarro. Porque pelo menos em relação, tipo, à depressão, eu percebo que a galera tira um pouco do preconceito que tinha. Ainda não entende. Acham que é tristezinha, coisa do tipo. Uma tristeza momentânea. A depressão ela tá começando a ser mais aceita, aceita, né? Nossa, vamos aceitar o transtorno. Ela está começando a ser mais compreendida porque as pessoas estão começando a ganhar liberação do trabalho para isso. Só agora que depressão te dá atestado para faltar no teu trabalho, que as pessoas estão entendendo, levando a sério. Porque o Brasil, enquanto país em ascensão, que é um nome bonito para falar sobre desenvolvido, tem uma carga histórica de que saúde é com médico, ponto, acabou. Quem faz saúde é médico, ponto, acabou. Não é nutricionista, não é fisioterapeuta, não é psicólogo, não é enfermeiro, é médico. Então, a história nas ciências da saúde no Brasil, ela é guiada e orquestrada pela medicina, numa perspectiva de que só o que o médico falar está valendo e só o que ele falar é verdade absoluta, porque ele é médico. Esse é o melhor argumento de um médico, porque eu sou médico. Então, pega o teu atestado aí do teu psicólogo e leva no teu trabalho para ver se você vai conseguir abonar e tu não vai perder dinheiro no teu lerite. Só de médico e psiquiatra. Tenta abonar a falta no psicólogo, a falta da universidade com psicólogo. Só com médico e psiquiatra. Explica no RH. Você não vai poder vir por 2 semanas porque você vai ter observação. O psicólogo consegue isso? Só um médico e psiquiatra. Aliás, aqui vai um fato curioso para muita gente que não sabe. Mas no começo da psicologia, tá? Aqui no Brasil, isso não tem nem, nossa, isso não tem nem 40 anos. Os psicólogos tinham que atender supervisionados por um médico na clínica. Bizarro. O psicólogo atendia com um médico do lado.
Então, porque a psicologia ela era vista como uma ferramenta ali complementar subjetiva que se usava dentro da medicina, né? Então, assim, isso é muito recente. Só que depressão não é doença, depressão é um transtorno. E ela é agora caracterizada pela OMS, justamente pela OMS, caralho. Pela OMS, justamente como o transtorno, a condição patológica mais, não é disfuncional o nome, mais debilitante da atualidade. É Então, porque, cara, fala, porque ela meio que tira teu instinto de sobrevivência, praticamente. cara, Faz. a depressão ela é um transtorno que ela vai basicamente alterar todo o seu funcionamento frontal. Já estamos falando de lobo frontal aqui, sobretudo no córtex pré-frontal ventromedial. Então, ela vai afetar a sua forma de como você toma decisões, de como você modula o seu comportamento emocional, de como você modula o seu autocontrole. Ela vai hiperexcitar a sua abênula, né, o seu tríbulo abenular. Então, a abênula é uma estrutura do nosso tronco encefálico que basicamente faz com que nós fiquemos ou não motivados a fazer as coisas, porque ela basicamente nos desmotiva para evitar que nós nos coloquemos em perigo, porque a Brena ela vai processar estímulos aversivos, sabe? Estímulos perigosos e vai nos estimular a dar continuidade, a fazer aquilo, ou até a carcar, né? E é por isso que, por exemplo, um deprimido não quer sair da cama, porque a bênula dele está muito ativa. Então, ele é desestimulado de fazer tudo. O mundo passa a ser um lugar perigoso para o cérebro dele, entende? Então, a depressão, ela diminui a circulação sanguínea no seu cérebro, o que, por consequência, vai fazer uma diminuição como é que é o nome? Da digestão, não. Ela vai diminuir a... Meu Deus, tem uma outra palavra para digestão. Meu Deus, alguma coisa calórico. Meu Deus, fugiu a palavra na minha cabeça e eu uso essa aula todo dia nas minhas aulas com meus alunos. Enfim, você vai passar a consumir menos com o seu córtex pré-frontal. Então, ele vai estar mais fraco, menos ativo. Você vai ficar cada vez mais impulsivo. Cara, a depressão, ela vai causar, ela vai afetar funcionalmente, ela vai literalmente afetar as estruturas anatômicas do seu cérebro. Então, é bem complexo, É cara. foda. Tratamento é complicado também. Dependendo do grau, eu acho. Então, exatamente. Não é toda depressão que vai afetar a sua bênula, porque não é toda depressão que vai chegar a este grau, porque às vezes a pessoa começa a notar que está com certos sintomas estranhos e já procura terapia. Não espera se afundar na depressão para procurar ajuda, justamente por causa da representação social que a terapia tem. A pessoa não quer fazer terapia porque ela não quer, numa ideia dela, aceitar que ela tá louca, que ela tá ruim. Esse é o problema. Esse é o problema. Então é daqueles casos quanto antes você procurar um tratamento, mais rápido vai ser a recuperação, melhor vai ser a recuperação. Faz sentido. Exatamente. E é isso, cara. Complicado. Tá Mas como, explicado. mas como faz pra. Como você imagina que a gente conseguiria tirar esse preconceito da psicoterapia? Bom, primeiro, cara, a ciência ela tem que sair um pouco, ficar enfurnada no laboratório e chegar na população. Os psicólogos têm que ter mais mecanismos, tem que ter um CFP comendo menos o rabo deles para eles poderem fazer mais marketing, né? Os psicólogos têm que aprender desde a faculdade a fazer comunicação científica. Produzir ciência é uma coisa, fazer isso virar papinha de neném na boca do público é outra coisa. A ciência hoje ela faz ciência para cientistas. Ela produz ciência e explica para cientistas. E o povo? E o povo?
Um dos requisitos para algo ser científico é justamente ter relevância social. Por que me adianta ter relevância social se a sociedade não sabe o que eu estou fazendo, não sabe o que a ciência está trabalhando e não sabe dizer, não sabe entender os meus trabalhos? Entendeu? Então, esse é o único jeito, cara. É o único jeito. Falta um trabalho de divulgação científica, então. Não só Pra... trabalho de divulgação científica, também, obrigatoriamente, mas um trabalho de divulgação científica leigo. É isso que está faltando. Trabalho de divulgação científica para leigos e mecanismos que facilitem a comunicação e a propaganda da psicologia. De resto, o tempo faz por ti. De resto, o tempo faz por ti. Caramba, estamos quase 1h30 aqui já. Ô, louco. Sério? Caralho. Porra. Eu tenho o costume de falar, eu tenho o costume de falar bastante. 10h26, ô louco. Então é isso, parceiro. Valeu. É isso. Valeu por ter aceitado o De nada, convite. cara. Quer deixar algum recado aí pra galera? Cara, recado é leiam, leiam, leiam e leiam, porque é basicamente pela leitura que vocês vão conhecer o mundo de outra forma. Eu sou um péssimo leitor, eu não leio muitos livros por ano, não. Mas eu nunca vou me esquecer o meu primeiro livro, cara. O Velho e o Mar. Nunca vou esquecer desse livro. Pude aprender muitas coisas com ele que moldaram a minha personalidade. Então, entendo, cara. Uma criança que se considerava burra pra caramba leu um livro que mudou muito. Eu lembro que acho que foi a primeira vez que eu consegui usar o imaginário, que eu me via naquele barco com aquele velho, eu via aquele marlin pendurado pelo barco, eu via os tubarões comendo o marlin, eu via ele no final desfalecendo e olhando para a praia e vendo aquele leão passando pela areia, eu via isso. Aquilo me encantou de, caralho, o livro tá na minha cabeça, o que está acontecendo? Então, cara, leiam, leiam, façam o que eu não faço, leiam. Isso aconteceu mais ou De menos em Harry resto, Potter comigo. Harry Potter, olha ali, É. ó. Esse baú aqui, ó, é o box, eu trouxe dos Estados Unidos esse box aqui, ó. Que massa. Toda a coleção de Harry Potter. É a maleta do Harry, a maleta que ele leva para Hogwarts, a maleta dele de roupas. Da hora, da hora. Mas, no mais é isso, não tenho mais recados não. Me acompanhe no Instagram, acompanhe o podcast Abre Parênteses, e é isso. É isso, rapaziada. É, no canal aqui tem os links pra vocês comprarem meus livros pra dar uma ajuda. Show. Tem meu canal no YouTube que eu coloco uns cortes do podcast aqui. Se quiser doar também tem um botãozinho para fazer uma doação para ajudar o canal, para melhorar o áudio, melhorar a iluminação que é meio várzea. É isso. Valeu.